Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, hoje é dia 11 de março, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com o Ibovespa. E aí pessoal, Ibovespa voltou tudo de novo ali para a região de suporte, região de fundos anteriores, tá? Vamos acompanhar para ver qual vai ser a reação por aqui, tá? Ponto importante aí de atenção para o Ibov. Por ser uma região de fundos anteriores, a ideia é que ele faça algo parecido com isso, né, permanecendo dentro da consolidação, mas sempre tem a possibilidade de ele acabar rompendo essa região, tá? E quando o Ibovespa rompe essa região dos 126 mil e fecha abaixo destes pontos aí de fundos anteriores, eu começo a ver um próximo alvo do Ibovespa no 123. Se eu fizer uma projeção de onda 3 para baixo, o Ibovespa tem como alvo, se eu considerar 100% da projeção, 123.400, depois tem o 121.200, tá? Então, assim, abaixo do 126, eu consideraria ali como próximo alvo a região dos 123 mil. Só que aqui não é um bom ponto. Ah, então você acha que vai até 123 é para vender? Eu não acho que aqui é um bom ponto de venda. Na verdade, apesar de ser um gráfico que está um pouco mais feio, né, que está ameaçando perder região de fundos anteriores, eu considero uma região interessante para se pensar em compras. Então, talvez ali procurar aquelas ações que estão em bom ponto de suporte, que também tem uma condição gráfica que sugere uma continuação de alta, né? Não vai comprar algo que esteja caindo, numa tendência de queda, porque aí você tem maior dificuldade, né, em conseguir acertar uma operação de compra quando você pega um ativo que está ali lá no fundo do poço, né, uma movimentação de queda forte. Eu prefiro pegar ativos que têm uma movimentação de topos e fundos ascendentes, que estejam no movimento de correção, ou até mesmo aqueles que estavam numa movimentação de queda, mas que começam a se desenhar no movimento de reversão, tá? Então, assim, é uma região que eu gosto mais da compra, mas é claro que eu vou observar o que vai acontecer nos próximos dias. Não tenho como saber o que vai acontecer de hoje para frente, né? Então eu tenho que acompanhar dia a dia. Se por um acaso o Bovespa segurar nessa região do 126 e começa a apontar para cima novamente, volta a pensar nas compras e veja ali bons candidatos, tá? Se por acaso o Bovespa no curto prazo faz um repique, testa a resistência e vem perder nas mínimas no 126, aí já não tem muito o que fazer, porque ele tende a buscar o 123, ok, pessoal? Então, ponto de suporte importante, vamos acompanhar. Se eu for lá no gráfico de 2 horas, né, um tempo gráfico menor, inclusive nós estávamos de olho aqui nessa região, né, ele acabou perdendo, formou um pivôzinho, deixou um fundinho aqui, ó, que ele acabou perdendo de curtíssimo prazo no 127.800. Então vamos ver, 127.800 de curtíssimo prazo já pode ser um ponto que ele pode tentar segurar. Inclusive eu estou vendo que agora, né, exatamente agora no candle de 2 horas, ele está testando a mínima que foi deixado no dia 8, na sexta-feira, né? Então ele está testando essa mínima aqui do 125, 125.800 mais ou menos. Tá tentando segurar, então vamos acompanhar, pessoal. Região de suporte, tá? Se por acaso o Ibovespa fizer algo parecido com isso, ó, eu já começo até a pensar em compras, e meu primeiro alvo vai ser aqui o 129.200. Quem sabe até mesmo voltando lá para testar os 131.500, 131.600, permanecendo dentro da consolidação, né, que ele chegou ali por volta do dia 23 de janeiro. Então, qual é a ideia? Segurando no ponto atual, ele pode simplesmente fazer o que ele já tem feito aí nos últimos meses, né? Enfim, então continuando andando de lado. Se por um acaso perder as mínimas, perder a faixinha verde, aí o meu próximo alvo de suporte, que é o ponto onde eu passo a observar novamente o Ibov, pensando ali numa possibilidade de compra, vai ser no 123. Só tem uma observação: se ele for no 123, repare que ele começa a se desenhar num tempo gráfico semanal um padrão de topo, fundo, descendente, tá? Se ele for no 123. Ah, pode ser que ele reverta, faça isso? Ok. Se fizer isso, a ideia é mandar para cima. Qual que é o problema aqui que me chama a atenção, né? Quando ele começa a desenhar um topo e fundo descendente, eu já começo a ver uma evidência de que ele está quebrando aquela tendência de alta, tá? Tá certo, ele ainda vai ter suporte no 123 mil, mas quem sabe a gente não veja esse Ibovespa iniciando a movimentação de topo e fundo descendente, quem sabe até mesmo voltando para casa ali do 112, tá? Então, ainda estamos em ponto de suporte. É uma região que pelo Ibov eu acompanho mais ali com um sentimento de compra, tá? Só que ele precisa reagir a favor.
gostaria de chamar a atenção no seguinte: se eu for no gráfico do índice futuro, né, do Infut, pessoal, o Infut, diferente do Ibov, ele perdeu as mínimas anteriores, tá? O Ibov ainda estava segurando, né? O Infut aqui, o índice futuro, ele perdeu as mínimas anteriores, só que assim, ele perdeu e não está dando continuidade na queda. Pode ser que ele esteja apenas violinando esse fundo anterior e depois mande para cima, tá? Então, assim, vamos acompanhar. Por exemplo, se o Ibov estivesse ali do mesmo jeito que o índice futuro, eu entendo que esta região aqui dos 128.900, se ele bate cabeça e começa a contar para baixo, seria até o ponto que eu pensaria na venda, acreditando já numa continuação de queda, e aí topos e fundos descendentes, tá? Então, assim, repare que o Ibovespa ainda está na região de suporte, tanto segurar, enquanto isso o índice futuro, né, o Infut, ele perdeu a região de fundos anteriores, mas de qualquer forma ele não está acelerando na queda, ele ainda está ali se segurando, pode até ser que ele venha ainda para cima dessa região de fundos anteriores, que no caso do índice futuro está no 128.600, tá? Se ele voltar para cima do 128.600, principalmente se ele passa a trabalhar para cima desses 130.600, a ideia é voltar para testar a máxima no 133.300, né? E aí permaneceria consolidado, lateral ali, o índice futuro. Então, vamos acompanhar, mas de qualquer forma, gostaria só de chamar a atenção, né? Apesar do Bovespa estar numa região de suporte, não ter perdido fundos anteriores, o Infut já perdeu esse fundo anterior. Então, vamos ver, será que o índice futuro já está antecipando, quem sabe aí Bovespa perdendo aquela região, ou será que só foi somente ali uma violinada ali no fundinho anterior, para depois ele retomar para cima? Então, vamos acompanhar. É um ponto de decisão, tá? Ainda tá, não é fácil de falar exatamente para qual lado o mercado vai, mas como eu gosto de utilizar o Ibovespa mais como uma referência ali para até mesmo procurar boas oportunidades nas ações, então eu entendo que o Ibovespa ainda está numa região de suporte. Vamos ficar de olho aí para ver se ele vai segurar por aí e retomar para cima novamente, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, pessoal. Gráfico do dólar lateral, tá? Lateral e permanece lateral, tá? Entre a faixa dos 5.000, 5.020, né? 5.030, se eu marcar aqui nos topinhos, e a região dos 940, 930, que é a região de fundos anteriores. Então, assim, dólar lateral. Não tem mais o que falar. É lateral e simplesmente isso. Dólar precisa escapar para um dos dois lados para chamar a atenção, tá? Então ele vai lá na região de fundos, da compra, vai lá na região de topos, da venda, faixa verde, suporte, faixa vermelha, resistência, ok? Então, dólar segue lateral, não tem nem muito o que falar aqui, né? Ele precisa andar e enquanto ele não faz nada, realmente não tem nada para falar do dólar, tá? Então, segue lateral dólar. Toda semana eu trago dois candidatos aqui, né? Duas oportunidades que eu considero interessante. E hoje trouxe mais dois na semana do lado da compra, tá? Ainda vejo uma possibilidade de continuação de uma movimentação de alta aí para o Ibovespa. O primeiro candidato que eu gostaria de comentar aqui é o gráfico de Prio 3, que inclusive divulgou resultado aí, né? O resultado veio ali, um resultado bom, o mercado ali reagindo bem hoje, tá? Prio 3 eu considero um bom candidato, tá, pessoal? Pelo gráfico semanal, repare que ele está aqui acima ainda dessa região de um topo que foi deixado em janeiro de 23, foi rompido em julho de 23 e tem sido testado aqui desde dezembro. Então ele testou uma vez, testou duas vezes e segurou, tá? Qual que é o detalhe aqui? Prio 3, ele tá numa consolidação, ele tá mais lateral, né, desde que ele passou para cima dessa região aqui dos 43. Então, desde julho ali do ano passado, ele tá um pouco mais lateral. Só que assim, é uma região que ele tá mais lateral, mas é uma região de suporte, é uma região de topo anterior rompido, é uma região de fundos anteriores. Então, a minha expectativa para Prio 3 é que ele pelo menos volte para testar a região de topos anteriores. Qual que é o detalhe? Prio 3, quando eu dou um zoom afastando o gráfico, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, deixar só o preço. Repare como o Prio 3 tem uma tendência pelo semanal de topos, fundos ascendentes. E aí a observação qual que é? Ele deixa um topo, né? Aqui também deixou um topo, aqui também, aqui ele testou, falhou, rompeu. Quando ele rompe, acelera. Aí deixou outro topinho aqui, rompeu, voltou para testar esse topo rompido, acelerou. Aí aqui deixou um topo nessa região, rompeu, voltou para testar,
acelerou. E agora ele rompeu esse topinho aqui, está testando, está tentando segurar. Será que ele não vai dar mais uma puxada para cima? Então, assim, ele faz novo topo, corrige, novo topo, corrige, novo topo. Em alguns momentos dá uma lateralizada, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, lateralizou, não perdeu a região de suporte e depois acelerou novamente. Então, eu tenho uma expectativa de que o Prio 3 continue subindo, que a sua tendência de alta permaneça pelo gráfico semanal, por isso eu acho um bom candidato e considero que está no ponto interessante. O que não pode acontecer para Prio 3 para quem está comprado, ou até mesmo para quem está pensando em entrar na compra, é perder as mínimas aqui dos R$ 41. Perdeu R$ 41, aí já começa a ficar esquisita a movimentação de Prio 3 e eu começo a ver possibilidade de voltar para a faixa dos R$ 30. Por isso, perdeu 41 para quem estiver na compra, ou até mesmo para quem está pensando em entrar em Prio 3 aí, perdeu 41, eu já tomaria um pouco mais de cuidado aí, porque ele pode corrigir até a faixa dos R$ 30 e começa a desconfigurar esse padrão de topo e fundo ascendente aí pelo gráfico semanal, tá? Mas Prio 3 meu primeiro candidato e considero que está num excelente ponto aí para, quem sabe, mandar para cima novamente. Outro candidato, que inclusive eu até chamei a atenção semana passada, é o gráfico de Valide. Pessoal, eu gosto de Valide. Eu tô colocando ela de novo aqui porque ela ainda segue no mesmo ponto, tá? Não achei outro candidato ali que me chamasse tanta atenção. E, enfim, pode dar certo, como também não pode dar errado, né? A gente sabe que o mercado ele anda para os dois lados, né? Mas você tem que procurar ali candidatos que estejam numa região de bom suporte, né? E se tiver ali no ponto que você considera que vale a relação risco-retorno, eu acho que a ideia é tentar alguma coisa. Eu considero que Valide está no ponto muito bom, até porque o stop é barato, tá? A relação risco-retorno de Valide, na minha opinião, tá bem interessante, né? Repara que Valide está testando aqui esse topinho que ele deixou em setembro do ano passado e está segurando por aqui. A minha expectativa para Valide é de que pelo menos tenha um repique para essa região dos R$ 20,10. Vamos lá. Segurando por aqui, indo até os 20,10, já teria aí um movimento de pelo menos aí uns 6%, tá? O meu stop, inclusive, eu colocaria logo abaixo desses fundos. Daria até para dar uma folguinha ali, colocaria nos 18, né? Então seria aí cerca de uns, deixa eu ver, uns 5%, com alvo ali de uns 6, né? Então daria para praticamente 1 para 1. Aí que é o detalhe, chegando na região dos R$ 20, eu vou ter que ter atenção, porque se ele bate nessa linha vermelha que agora passa a ser uma resistência, aí pode ter uma onda 3 para baixo, e aí Valide vai acabar perdendo essa região de suporte e iniciando o terceiro movimento. Mas, por outro lado, se ele chega aqui na linha vermelha e consegue romper, o alvo vai ser o teste do topo, e para quem consegue pegar mais próximo aqui dessa faixa dos 18,80, 18,60, vai conseguir surfar melhor esse movimento, tá? Então, considero que o Valide está no bom ponto, e eu entendo que é um excelente candidato, mas fico alerta. Se bater cabeça na faixa vermelha, e principalmente se for para baixo dos 18, cuidado em segurar, porque ele tem um próximo alvo mais abaixo, né? E aí pode trazer um stop ali um pouco mais salgado para quem segura a posição, tá? O ideal é que o Valide não volte mais para baixo dos R$ 18, tá ok, pessoal? Bem, pessoal, S&P 500, vamos lá. S&P 500, bem, S&P 500 não tem muito o que falar, né? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, é um ativo que não tem feito muita correção, então o mercado americano ali bem forte, tá? Eu tinha marcado aqui, né, uma linha verde nessa faixa de 5.040, se eu colocar exatamente no pavio aqui, então um pouco mais para cima, é um ponto que eu ainda vejo como uma região de suporte, tá? Então, assim, a minha expectativa para o S&P 500 é que se ele ainda fizer um movimento de correção para testar essa região de 5.050, formar um pivôzinho aqui, a ideia é mandar para cima. O que acontece é o seguinte, ele está bem esticado e eu entendo que o S&P 500 tem espaço de correção, inclusive pelo semanal, eu entendo que o S&P 500 pode voltar até a região dos $4.800, que ainda assim vai ser um excelente ponto para se pensar nas compras. Qual que é o problema? Para quem opera o mercado americano aí, está pensando em comprar ações, né, até porque elas podem ser, de certa forma, influenciadas se o S&P 500 iniciar um movimento de correção, a grande questão é comprar neste ponto atual do S&P 500, existe a possibilidade de uma correção aí de mais de 5%, né, quase 6% de correção do ponto atual. Isso aí pode, de certa forma, acabar influenciando ali na cotação das ações também lá no mercado americano. Então, por isso tem esse certo cuidado, né, pelo fato de já estar um pouco mais esticado. De qualquer forma, voltando lá no gráfico diário, eu entendo que a região aqui
Opa, agora foi. A região aqui dos 5.050 é um primeiro ponto de suporte, tá? E se ele voltar para cá, formar o pivô, a ideia é mandar para cima. Só que se por um acaso o S&P 500 ele vem perdendo essa região da primeira faixa verde, né? Então, primeiro ponto de suporte. Faz algo parecido com isso. Quando ele fizer o movimento de repique, eu já tomaria um pouco mais de cuidado, porque aí eu entendo que ele pode fazer esse terceiro movimento que eu comentei ali de queda, para tentar buscar justamente os 4.800 como suporte, tá? Então, eu tenho uma leitura de que o S&P 500 é para cima, ele tem o primeiro suporte na região dos 5.050, caso ele venha a perder os 5.050, o próximo suporte é nos 4.900, mas chegou nos 4.900, acredito que vai ter um repique, só que aquela região dos 5.050, que era uma região de suporte, vira uma região de resistência, ou seja, ele vem para testar esta região, segura como suporte, volta para testar essa região que era um suporte, agora passou a ser uma resistência, e se ele bater cabeça, eu entendo que ele pode mandar, por exemplo, uns 4.800, 4.800, excelente ponto para se pensar na compra, porque é a região de suporte do semanal, e também é aquela região onde ele tinha um topo histórico lá de 2022, que foi rompido recentemente, e ele voltaria para testar essa região novamente, tá? Então, gosto bastante aí do S&P 500, principalmente quando volta para os 4.800. De qualquer forma, tendência de alta, e não dá para pensar em uma correção mais profunda enquanto o S&P 500 não voltar para baixo aí dessa região dos 5.050, que é o primeiro ponto de suporte, tá ok, pessoal? Então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo a todos uma boa semana, semana que vem estamos de volta aqui com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado, pessoal. Música